Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagofen. Chaim, lechaim. Senhoras, vocês conhecem aquela história que uma vez tinha um cara, ele depois dos 120 anos, ele subiu, foi lá para cima, e aí na recepção, o que acontece? Tinha duas filas. Tinha aquela fila que dava volta no quarteirão enorme, e tinha uma fila que tinha só um cidadão ali. Ele falou, uau, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. E ele foi ver ali no guichê, então tinha assim, naquela que tinha fila enorme, estava escrito, homens subservientes às esposas durante a vida. Aí tá... Já no outro, tinha lá um cidadão só. Ele falou, puxa, esse cara conseguiu mandar na esposa, na mulher, durante a vida inteira, eu vou entrevistar. Quero saber quem é esse herói aí. E ele foi falar com o cara, falou, olha, diz uma coisa. Como é que você conseguiu, durante a vida inteira, mandar na esposa, dominar a esposa? Olha só a proeza que você conseguiu, olha todo mundo aqui, você é o único. Ele falou, shh, fala baixo, minha mulher que mandou ficar aqui nesse lugar. Vocês sabem, tinha um rabino que ele tinha assim, umas tiradas assim salomônicas. Ele foi conhecido como rabino, era um rabino jovem, não era um dos melhores, né? Shiva, ele foi, sabe, mais ou menos, mas passou assim, raspando, conseguiu o diploma de rabino, foi trabalhar numa cidade. Mas ele, de repente, começou a fazer julgamentos entre pessoas, e era, assim, decisões salomônicas que ele tinha, ficou famoso pelas suas decisões. O que acontecia? Quando ele saía lá do tribunal, ele ia jantar com a esposa sempre falou, Moishe, sempre é bom, antes de dar o veredito, você dormir uma noite com um problema. Uma noite você dorme com isso, pensando, você não sabe o que uma noite pensando no assunto pode fazer. Falei, é mesmo, Sara, você tem ideias maravilhosas, eu acho que eu vou fazer isso. E aí, ele saía do tribunal, ia jantar com a esposa falava, escuta, o que aconteceu? Eu escutei lá os Berenstein discutindo com os Goldmans lá no teu escritório esse dia, o que aconteceu lá? Ele não sabia que ela ficava escutando. Ele falou, os Berenstein e os Goldmans, eles eram sócios por longas datas. Tinha uma empresa por mais de 30 anos. Mas o Berenstein, ele quer se aposentar, ele colocou o filho. E o filho é muito ganancioso. E o Goldman não está se dando bem com o filho do Berenstein. Então, brigando direto, porque ele quer investir todo o dinheiro, ele quer isso, e o Goldman não quer, não estão dando certo. A esposa falou, interessante esse caso, eu já sei o que você está pensando. Você está pensando, então, para dizer para o Berenstein comprar a parte do Goldman, dar um sinal de 1 milhão como sinal, e depois de 6 meses dar mais 1,5 milhão, com a condição que a empresa mantém o faturamento de 300 mil mensais, e depois 12 parcelas de 100 mil, e no final 1 milhão, se a empresa realmente atingir as metas aumentar o faturamento em 25%. Não é isso que você está pensando? Falei, realmente, eu estou pensando, E aí ele chegava no dia seguinte, dava o veredito salomônico assim, era ele o rei Salomão, ele ficou famoso na cidade pelos vereditos que ele estava dando, ninguém sabia que era a Sara que estava nos bastidores, né? E assim está escrito, o rei Salomão, ele fala lá no livro, no Eshet Chayil, ele canta uma canção para a mãe dele, Eshet Chayil, Ateret Bala, Eshet Chayil Mimtza, Verachok Mipnei Michra, a mulher virtuosa, quem vai encontrar ela, ela é mais preciosa que pérolas, e vai falando, e um dos elogios que ele dá, é que Doda Basharim Bala, Beshiftoim Shiftoim Ziknei Aretz, que o marido da mulher virtuosa, ele senta nos portões da cidade. Portões da cidade eram junto com os rabinos, os portões, no tribunal de julgamento, um dos juízes da cidade, pessoas importantes. Então, a mulher virtuosa, ela bota o marido para sentar lá. E aí se pergunta, na verdade, isso não é um elogio para a mulher virtuosa, isso é um elogio para o marido dela. Mas dizem que não, que no fundo, quando a mulher é virtuosa, ela bota o marido para sentar lá na frente. É igual aquela história, uma vez foi acho que com Obama, o presidente Obama que foi, ou com o presidente,
com Obama, que ele estava andando com a esposa, né? E aí ele viu um gari limpando a rua. Ele falou, ainda bem que ele casou comigo, né? Você podia ter casado com um gari. Hoje você casou com o presidente dos Estados Unidos. Falou, você que não sabe, a sorte é sua, que se casou comigo, senão você seria um gari e ele seria o presidente dos Estados Unidos. É o antigo namorado dela. Então isso não sabia. Era um garçom, ok. Bom, de uma forma ou outra, por que eu estou contando isso na nossa paraxá que a gente lê hoje, Parashat Korach? Então a gente tem uma coisa interessante lá. Korach, ele era um homem muito, muito importante. Ele era muito rico. Está escrito que ele era um dos homens mais ricos da face da terra na época dele. Porque José, Yosef, ele pegou todo o dinheiro que tinha no Egito e escondeu isso, botou 3 tesouros. Um desses tesouros, o Korach pegou quando foi embora. Então ele era um dos homens mais ricos da face da terra. Ele tinha um pedigree, ele é primo de Moisés, da tribo dos levitas. Era um homem muito sábio e também era um homem muito piquer, ele era inteligente e esperto. Está escrito que ele era esperto, inteligente, enfim. Não era qualquer um, era um homem especial. O Korach não era qualquer coisa. Tanto é que com a lábia dele ele conseguiu trazer para o lado dele 250 grandes rabinos. Era Shei Sanedraot, está escrito, dos chefes do Sinédrio, para ir contra Moisés. Ele conseguiu 250 grandes top elite lá do povo para brigar com Moisés. Tinha um deles que entrou também na briga. O nome dele era On. O pai desse On chamava Pelet. On, filho de Pelet. On ben Pelet. Esse On, não está escrito nada de especial sobre ele. Não era uma pessoa aparentemente extraordinária na riqueza dele, no aspecto financeiro. A Torá não fala sobre isso. Não é uma pessoa muito especial na inteligência. Enfim, uma pessoa mediana, como qualquer outra. Mas qual foi o fim dos dois? O Korah, com toda a sua sabedoria, astúcia, inteligência, ele foi para onde? No buraco. A terra abriu uma boca e engoliu ele e toda a família dele. Foi para o buraco, literalmente. E On ben Pelet, ele foi salvo. Como é que foi a salvação deles? O Korah, ele foi para o buraco porque a esposa incitou ele. Falou, esse Moisés, está escrito, ela falava para ele, esse Moisés está pegando toda a liderança para ele. Todo mundo aqui é sagrado, todo mundo escutou no Monte Sinai os 10 mandamentos. Por que ele está pegando para ser liderança? Por que ele está colocando o irmão dele, o Arão, como sumo sacerdote? A gente também pode ser. Então ela incitou ele. A história do On ben Pelet foi diferente, foi ao contrário. O On ben Pelet, ele estava lá na reunião que o Korah chamou, com todos os 250 grandes rabinos, todo mundo falando, esse Moisés, isso e aquilo. O On chegou em casa, a esposa falou, escuta, o que teve nessa reunião aí? Ele contou, esse Moisés está querendo pegar para si toda a honra, ele fala que ele se acha o líder, botou para o irmão dele também, o sumo sacerdote, o Arão, faz, como é que chama em português, pistolão, está arrumando a família dele, né, um cara, nepotismo. Não funciona assim, a gente tem que acabar com essa homogeneidade, tem que acabar com esse monopólio, com essa liderança, vamos lutar até o fim. Falei, escuta, acho que não vale a pena, viu? Você está botando o dedo em panela fervendo, não faz isso. E ela conversou com ele, ele ficou balançando, ele falou, mas escuta, não tem mais o que fazer. Eu jurei para o Korah, eu jurei para ele que eu estou com ele até o fim. Fiz um juramento. Falou, então deixa comigo, não tem problema, deixa comigo. Ela deu para ele vinho, bastante vinho, ficou meio alto, meio grogue, meio tonto, meio cansado, dormiu. Dormiu bem. Dia seguinte vieram chamar ele estava dormindo ainda. Só que o pessoal lá, todo mundo estavam fazendo problemas para Moisés, mas eram todo mundo ortodoxo, religioso. Quando eles chegaram para chamar o On, o que ela fez? Ela tirou aqui o lenço, mostrou o cabelo, o pessoal saiu correndo. Mandaram mais uns outros chamarem o On ben Pelet, participar da revolta. Quando chegaram, ele estava dormindo, ela outra vez tirou o lenço, os ortodoxos viram o cabelo, saíram correndo. E assim ele se salvou, pelo mérito da mulher. Mas por que eu estou contando isso? Não só porque está ligado com a Paraxá, mas porque essa semana a gente teve uma coisa interessante também, que aconteceu aí,
em Israel, mais especificamente. Falar um lechaim, sair da minha dieta. Eu estou numa dieta, não posso beber lechaim, não sei. Pelo menos a nutricionista não escreveu para mim tomar lechaim. Mas, lechaim. Essa semana foi uma semana muito interessante. Terminou a guerra na terça-feira, com os Estados Unidos detonando as 3 usinas nucleares que tinham no Irã. E praticamente destruíram toda a possibilidade do Irã outra vez fazer uma arma nuclear, graças a Deus. Israel fez uma operação cirúrgica, matou todos os cientistas nucleares. 10 mataram de uma vez só, com um míssil só, e depois 2 foram caçados, mataram também. Enfim, de uma forma ou outra, limparam a área. Tiraram o perigo de uma arma nuclear para fazer uma destruição em massa, Deus nos livre, uma catástrofe, Deus nos livre. E foi bonito porque na segunda-feira rolou um vídeo na internet que mostrava o Bibi Netanyahu indo no Kotel, no Muro das Lamentações. Ele falou lá, eu estive aqui há 10 dias atrás, há 11 dias atrás, 11 dias, acho que 10 dias atrás, pedindo para Deus proteger o nosso povo, pedindo para Deus bênção para que tudo dê certo. Eles sabiam do perigo que eles estavam correndo quando eles iam atacar o Irã. Eles esperavam, gente. O pessoal do gabinete assinou um documento que eles estavam cientes de que a expectativa de um contra-ataque do Irã com mísseis balísticos podiam gerar, nos 2 primeiros dias, de 800 a 4 mil mortos. Então eles estavam cientes de tudo isso, assinaram. E os prognósticos que eles estavam com medo, e ele falou, deu tudo certo, na verdade, deu tudo certo. Os aviões, eles saíram já para o Irã detectou, entenderam que vai ter alguma coisa diferente, eles estavam prontos para matar os 12 cientistas e outros generais, mas devido a isso se espalharam. Eles receberam uma ligação, vamos nos reunir em tal lugar, todo mundo se reuniu junto, foi lá que o míssil caiu, acabou com todo mundo num míssil só, até economizaram, eles falaram, economizaram mísseis. Deu tudo certo, tudo certo. Nenhum piloto, dos 200 caças, os 200 pilotos voltaram. Foi algo assim extraordinário, muito bonito. E o Bibi, ele foi lá agradecer. Isso é uma coisa muito grande. Por quê? Porque historicamente, os dirigentes de Israel, enfim, eles não eram tão ligados com a religião, com Hashem. Era mais, ok, conseguimos, vencemos, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu tenho a inteligência, eu tenho o poder bélico. Esqueci um pouquinho a parte religiosa, agradecer a Deus. E aqui a gente vê que agora todos os dirigentes, toda a cúpula, estão agradecendo a Deus, estão reconhecendo que a vitória vem de Hashem, não deles. O Bibi, ele falou que aqui no Knesset, no parlamento, a gente tem muitos siatim. Um sayat em hebraico é um ajudante. Sayat de uma escola, um ajudante, vai, tira xerox, ele serve aqui o lanche. No parlamento eles têm muitos sayatim, parte técnica. Mas ele falou, a gente tem agora um sayat muito maior, muito grande também, que é o Siyata Dishmaya. Siyata Dishmaya é a ajuda de Hashem. Né? E ele falou que todos os soldados de Israel precisam estudar o Rashi do primeiro passuco da Torá. Mas ele falou, o que é esse Rashi? O Rashi, ele fala que Deus criou o mundo, ele no primeiro momento deu a terra de Canaã para quem ele quis, e quando chegou o momento certo, ele tirou o inquilino da casa dele de Canaã e botou o povo de Israel. E que a terra de Israel é nossa, não porque brigamos em 1948 ou outra coisa assim, ou porque reconquistamos o Muro das Lamentações em 1967, não. A terra é nossa porque Deus prometeu para Abraão e Isaac já conhece a terra. Porque assim está escrito na Torá. Todo soldado, o Bíblia falou, tem que saber isso. Ou seja, parece que ele é um rabino ali falando, não parece um presidente. Ou seja, uma coisa fantástica que está acontecendo. Ele foi no muro, foi muito bonito ver isso, foi emocionante. Eu me emocionei até quando vi isso. Mas eu soube que no fundo, quem está fazendo, uma peça principal que está empurrando ele para isso é a Sara. Sara, a esposa dele. A Sara manda ele vai e tal. Ele concorda também concorda. Mas a esposa que está empurrando ele bastante para esse caminho também.
o Bibi ele tem uma história com o Rebbe muito interessante. O Rebbe, durante toda a vida, toda a trajetória, ele recebeu muitos políticos israelenses, primeiros ministros, presidentes, parlamentares, generais, estrategistas, e conversou com todo mundo. Mas eu acho que o Bibi talvez foi um deles que teve mais assim, atenção do Rebbe. O Bibi, ele se tornou como que chama isso? Ele era embaixador de Israel na ONU. Embaixador de Israel na ONU. Ele tinha um amigo, aliás, um soldado que ele era general do exército. Ele fazia tironut, ele dava treinamento para paraquedistas. E tinha um general do exército que era o Shmari Arel. Shmari Arel, hoje, ele é um Chabad, ele fez tshuvá, ele ficou religioso. E ele foi um soldado do Bibi. Eles manteram conexão muito tempo, eles ficaram amigos, muito próximos. O Shmari Arel foi estudar numa universidade em Nova York, nos Estados Unidos. O Bibi ele virou embaixador da ONU de Israel. E um dia, o Shmari Arel, junto com o rabino David Narshan, foram até o Bibi. Convidaram ele para visitar o Rebbe de Lubavitch. Eles chegaram, era Simchat Torah, uma festa. Simchat Torah, aquela sinagoga, gente, no 770, é todo mundo igual sardinha lá, muito, muito apertado. Na minha época, 90, 91, 92, sabe o que eles faziam? Eles cortavam o teto, botavam um caminhão de ar comprimido do lado de fora, mandando ar para dentro da sinagoga, porque senão era perigoso de ficar muito quente lá, muita gente, acima da capacidade. Então ele chegou, estava bem cheio, mas chegou uma hora que o rabino David Narsha falou para o Bibi, falou, agora, sobe, vem. Ele pulou, o Rebbe deu a mão para ele, o Rebbe parou tudo, 45 minutos o Rebbe ficou falando com o Bibi. 45, é algo extraordinário. No meio, aquilo parou tudo. O Rebbe falou que você não precisa ter medo dos outros povos. Você tem que ser forte. Você tem que ser guerreiro, forte. E os povos só respeitam os judeus quando eles usam a força. Quando eles abaixam a cabeça, eles não são respeitados. E o Rebbe falou algumas coisas para ele. Que a terra de Israel é nossa, porque Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, você não precisa ter medo. Enfim, deu várias orientações para ele. Como se estivesse preparando ele para depois, o Rebbe vendo que ele ia ser o primeiro-ministro, preparando por toda essa parte. Que você tem que, não pode esperar, você tem que atacar. Falou muitas coisas, falou para ele. Parece que preparou ele, 45 minutos. No longo dos anos, o Bibi teve outras vezes lá, e o Rebbe sempre falava para ele, você está na ONU. Na ONU, você tem que acender a sua vela lá, e não tenha medo. Você vai dialogar e vai discutir, vai lutar contra 119 outras cadeiras. Porque lá é um lugar de mentiras, falou o Rebbe. Mas você não precisa ter medo, porque o Rebbe está do nosso lado. Deus está do nosso lado. O Rebbe fez assim para ele. Deus está do nosso lado. E assim, o Rebbe várias vezes falou para ele. E na última vez, quando o Bibi foi voltar para Israel, para entrar na carreira política lá, o Rebbe falou para ele, Netanyahu é Natan Yud-Kei Vav. Que Deus deu, que Deus vai te dar forças. Ele falou para ele. O Rebbe encheu ele de forças, e Baruch Hashem, deu no que Deus salvou a terra de Israel de um perigo atômico, graças a Deus. Então, gente, vamos fazer um lechaim. Cadê o nosso DJ? Soltar um nigun aí que a gente conhece. Lechaim, lechaim. Hallelujah, es Hashem kol goyim, shabechu kol ha'omim. 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 Ki govar aleinu chazdoy ve'yem es Hashem le'olam. Ki govar aleinu chazdoy ve'yem es Hashem le'olam. Ahai, ay, 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 ki govar aleinu chazdoy, ki govar aleinu chazdoy. Hallelujah.
Hallelu es Hashem kol goyim shabechu kol ha'omim. Hey, ay, ay, ay. Ki govar aleinu chazoi, ki govar aleinu chazoi, Yechi Adonenu mereinu v'rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Ki govar aleinu chazoi, ve'emes Hashem le'olam. Ki govar aleinu chazoi, ve'emes Hashem le'olam. Hoje para colocar no grupo, começar a aprender. Hallelu es Hashem kol goyim shabechu kol ha'omim. Hey, ay, ay, ay. Ki govar aleinu chazoi, ki govar aleinu chazoi, Yechi Adonenu mereinu v'rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed.